A guerra contra a corrupção é uma estratégia do imperialismo, capitaneado pelos Estados Unidos, pelos órgãos de Estado, para combater um processo, um ciclo de ascensão da esquerda, particularmente em alguns países que não integravam a cúpula da OTAN nem dos Estados Unidos. Então, a guerra contra a corrupção era uma campanha. E eu acho que essa coisa entrou, primeiro porque, na história do Brasil, a direita sempre levantou essa bandeira com objetivos políticos claros. Terceiro, porque, diante da crise do pensamento da esquerda, parte da esquerda entrou nesse discurso. Esse moralismo político. Não há uma experiência da história da humanidade que o moralismo político tenha levado a mudanças profundas e estruturais. E houve uma certa adesão de parte da esquerda a esse moralismo. Lembre a experiência da Itália. O judicialismo da Itália provocou o que está hoje na Itália. Mãos limpas, extinção do Partido Comunista, administrar o ajuste fiscal, olha o que deu na Itália. Aqui no Brasil, nós passamos por um aspecto dessa guerra. Em primeiro lugar, porque o nosso governo, do Lula 1 e 2 e a Dilma 3, não compreendeu a importância estratégica de enfrentar esse problema. Nós já trazíamos uma herança da ética na política colocada como uma prioridade essencial na campanha contra Collor. E aquilo ali fundamentou uma visão moralista da política. A outra questão é que, evidentemente, aquilo ali foi uma estratégia para detonar o governo Lula, porque não tinha como detonar pelos programas sociais, pela questão internacional, pelas reformas que estavam em curso. Tinha que detonar pela política. Isso aconteceu em 2005, com o Mensalão, que nunca encontraram uma prova sequer, em conta, em depósito de alguém que recebeu mesada. Mas essa operação contra a corrupção, ela se baseia também em algumas coisas. Primeiro, numa aliança intrínseca da classe dominante com a mídia. Segundo, ela trabalha com uma estética de nomes que produz Mensalão, Pretorão, enriquecimento. O próprio nome Mensalão foi uma produção de um delator, que está preso agora, né? Não vou nem citar o nome dele, e isso produz uma estética que facilita um debate despolitizado. No meu modo de entender, a gente acabou entrando, em certa medida, nesse movimento sem perceber o que estava por trás. Na verdade, o que estava por trás era o Lula, para derrotar o Lula. Por que a denúncia era de 40? Faltava o Alibaba. E essa denúncia de 40 se reduziu para 16, 17. E aí se criava justificativas. E essa justificativa ia formando uma teoria que está consubstanciada no direito penal do inimigo, está consubstanciada no domínio do fato, está consubstanciada na influência do direito penal americano nos países sob a hegemonia americana. Isso acabou construindo aqui no Brasil uma visão equivocada. Por exemplo, as leis que nós aprovamos no nosso governo são leis que eu combati. Ficha limpa, errada. Você dá o poder ao judiciário para dizer quem é limpo para disputar a eleição, tirando a soberania popular. Organização criminosa, delação premiada, lei antiterror. Nós demos ao Poder Judiciário leis penais abertas, que facilita a interpretação que o juiz faz. E criamos uma estrutura. No início do governo Lula, nós criamos uma estrutura chamada ENCLA, produzido por uma associação entre procuradores, juízes e delegados de polícia, para fazer o combate à lavagem de dinheiro, criando uma estrutura paralela de trazer esse combate para uma ideia de uma guerra. Tanto que tem o chefe, tem a operação, tem força-tarefa, tem um determinado local. Eu acho que isso tem que ser revisto. No meu modo de entender, esse processo que o Brasil viveu tem que ser reanalisado. As leis que nós, do nosso governo, eu fui contra, mas as leis que foram aprovadas têm que ser revisadas. Não é revogar, revisar. E esse debate, ele devia estar acontecendo agora, quando o Supremo entra na pauta. Por exemplo, indicar ministro para o Supremo. Devia se perguntar algumas coisas preliminares. Por exemplo, qual é a tua opinião, um intelectual, um juiz, sobre esses processos? Qual a opinião sobre a prisão em segunda instância?
Qual é a opinião sobre o modelo de investigação? Qual é a opinião sobre o devido processo legal? O fato julgado? Qual é a tua opinião sobre a questão de como fazer as mudanças estruturais num país que não pode ter como síntese essa campanha? Eu quero terminar, viu, Anderson, dizendo para você que eu enfrentei esse debate. E uma vez eu falei para um ex-procurador da República, eu disse, a minha diferença contigo é a seguinte, para mim a sociedade vai mudar com a luta popular, com a luta organizada, com greve, se possível, com a revolução. E para você, disse na cara dele, uma chave de uma penitenciária, um código penal e um par de algemas é capaz de mudar o mundo. Eu não acredito nisso.